Então, galera, eu li A Mulher Desiludida e eu quero muito conversar com vocês. Galera, essa é a primeira vez que eu li um livro da Simone de Beauvoir. Por acaso, ele acabou entrando na categoria dos autores importantes que nunca li, do desafio todo leitor. A Simone de Beauvoir escreveu 3 contos, 3 novelas, digamos assim. Ao que eu entendi, ela não publicou eles juntos, isso foi feito depois. Mas esse livro aqui, ele traz 3 historinhas que ela escreveu, historinhas, haha. Um é A Idade da Discrição, o segundo é Monólogo e o terceiro é A Mulher Desiludida. Essas 3 histórias têm em comum o fato de que elas trazem personagens narradoras, mulheres, em idade madura. A mais jovem delas tem quase 50 anos e as outras já são bem mais velhas. Inclusive, ela fala muito dessa questão de como é ser mulher nessa idade e como é o papel da mulher dentro de um relacionamento. Assim, de logo você já percebe que é um livro bastante autobiográfico, né? Principalmente pelo fato dela trazer um personagem narrador, né? Então nós percebemos muito da Simone de Beauvoir aqui e da questão de como lidar com o relacionamento, minha gente, dentro da intelectualidade. Eu fiquei muito incomodado durante esse livro com essa questão de você ser inteligente, você ter uma noção maior de mundo e como amar e manter um relacionamento, né? Quais são os valores que a gente deve prezar dentro de uma relação? Fica bem claro que a fidelidade é uma coisa muito supérflua, fidelidade matrimonial, digamos assim. Nessas 3 histórias nós temos meio que uma mulher desesperada. E aí eu fui ver lá na Wikipedia, na página da Simone de Beauvoir, e eu percebi que o título original não é A Mulher Desiludida, né? É A Mulher Destruída. Eu acredito que A Mulher Desiludida aqui foi mais uma questão comercial, né? Porque a história dela chama-se A Mulher Destruída. Na primeira história nós temos ali o caso de uma mulher que, junto com seu marido, lidam com um problema que seria um conflito, né? Um conflito de interesse, um conflito com relação à profissão do filho. O filho desse casal decepcionou. Ele acabou se direcionando para uma atividade muito mais operacional, em nome do dinheiro. Quando as pessoas são muito excepcionais, né? Quando essas grandes personalidades, pessoas que fizeram coisas grandiosas, né, no mundo, geralmente os filhos dessas pessoas não conseguem o superar. Isso é bem razoável. E às vezes deve existir uma pressão tão grande sobre esses filhos que eles acabam indo para ramos completamente diferentes, para não serem comparados. E isso é tão razoável que nós temos aí alguns exemplos de pessoas que seguiram na mesma carreira que os seus pais e que são constantemente comparados. Se você observar a Maria Rita, né, constantemente comparada com a mãe dela, Elis Regina. E ela gosta disso? Eu acho que não, né? Nós temos o escritor Joy Hill, que é comparado com Stephen King. Nós temos aqui o drama dessa mãe que fica com raiva desse filho e ela chega a ficar intrigada com ele. Não quero mais ter relações com essa criatura, ele não é meu filho. E ela tem um orgulho, ela não é uma pessoa fácil. Por ela não ceder ao amor, colocar a intelectualidade em primeiro plano, ela acaba agregando para si situações desconfortáveis com o marido também. E esse livro traz, em essência, algumas sensações, alguns sentimentos tão fortes. Minha gente, esse é um livro muito forte. Você começa a experimentar algumas sensações que você já passou, só que você não percebe. Ou melhor, você não conseguiu racionalizar essas sensações que você passou, que ela descreve tão bem aqui. O alívio que você sente quando você volta a ficar de bem com a pessoa que você ama, né? Que odiar quem você ama é muito cansativo. Esse livro mexeu muito comigo. A segunda história eu não gostei tanto assim, porque o monólogo, na verdade, é uma criatura que passou por uma situação muito ruim. Ela começa a desembuchar, a desabafar, a colocar pra fora tudo que ela sente. Então ela cita fulano, 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 fulano. Isso não deu certo por causa disso, daquilo outro. E você percebe nitidamente que ela tá com raiva nesse monólogo, sabe? Mas eu não gostei porque você não consegue acompanhar. Você não consegue entender de quem que ela tá falando. Quem são essas pessoas de quem ela se refere, sabe? É muito confuso.
E tem muitos erros de revisão, sabe? Não falta vírgula, falta ponto. Não gostei. Agora esse terceiro, A Mulher Desiludida, que na verdade é a mulher destruída, prepare-se, porque é um negócio muito forte. Eu não diria pesado. É um livro forte. É uma história bastante incomum. Essa mulher entende que a lealdade é mais importante do que a fidelidade. Embora para muita gente isso pode ser até um clichê. Mas ela entende isso. Ela até entende essa questão da diferença sexual do homem, da mulher, que às vezes chega a superar a questão social, quanto à necessidade de sexo, ou quanto à variação, porque ela fica pensando nos homens que ainda se interessaram por ela ao longo da vida, né? E ela não tem tanta vontade, mas o marido cita algumas mulheres. E tipo assim, como é muito autobiográfico, eu fico imaginando a Simone de Beauvoir com o Sartre, na mesa, jantando, tomando um vinho e dialogando. Como foi seu dia, né? Ah, eu estive com fulana, a gente tomou uns vinhos, acabamos indo pra cama. E ela, olha que legal, como é que ela tá, né? Gente, é muito desprendimento pra mim. Mas tem uma virtude aí que é honesto. E aí, a história é sobre isso, minha gente. É de uma mulher que sabe que o marido tem um amante. E de como ela lida com isso. Na tentativa de ser descolada, né, na tentativa de ser uma mulher desiludida, por exemplo, ela acaba se iludindo mais ainda. Tem horas que você fica, mulher, chega, sai dessa, cai fora. Só que ela ama muito esse marido. Mas ao que dá a entender, ela ama muito mais o casamento do que o marido. Ela inclusive tenta revidar, encontrando com um velho amigo também. É uma história meio puxada, porque você lida com todas as sensações, com todas as nuances, com todos os significados presentes no fato de ela saber que o marido tem um amante, e no fato dela saber quem é essa amante, do fato dela saber que, por exemplo, eu vou passar um final de semana com a fulana, e ela, tá bom. Só que isso vai evoluindo, a coisa vai dificultando, até chegar ao ponto em que ela começa a perceber que ela está duelando com essa amante. Então ela já não tem mais o local de esposa, a primeira, ela já está mais sendo colocada em primeiro plano, sabe, como prioridade a relação com essa Monique, que é a personagem. Ela começa a perceber que ela está disputando o marido com essa Noeli, que é também uma mulher casada, vejam só. E a gente acaba convivendo com tudo isso, sabe? Com a amargura de cada dia, com o pensamento de cada instante, de saber o que ele está fazendo. Então é por isso que ele quis viajar comigo esse final de semana, porque a Noeli vai viajar com o marido dela para lugar tal. Então, inclusive, num determinado diálogo com o marido, ele fala que para ela, talvez, ela não se sente bem com o fato de ele estar com ela, mas com o fato de ele ter ficado com ela, sendo que ela venceu uma disputa, uma batalha contra essa Noeli. Então, para ela é mais importante que ele esteja com ela, enquanto a outra esteja sofrendo com raiva, do que a vontade que ele tem de estar com ela. Deu para entender? Em suma, é um livro que retrata muito coisas que a gente sente, sabe? E ele serve muito assim de experiência, né? Pra gente saber como seria a sua vida se você tivesse que lidar com uma situação como essa. Mas você quer ser tão descolado quanto a Simone de Beauvoir e o Sartre, por exemplo, né? Que tinham aí um relacionamento aberto. Ao mesmo tempo que pode ser bom, pode ser muito nocivo. Só que ao mesmo tempo traz essa coisa de que o ser humano tem que sentir, né? Às vezes a gente tem que passar por algumas coisas e sentir para se perceber vivo. Então assim, gente, é um livro que ainda está aqui comigo. Vai demorar um tempinho até eu me desprender de certas coisas que eu passei enquanto eu li esse livro, sabe? Que eu passei internamente enquanto eu li esse livro, sabe? É um livro muito interessante. Recomendo muito. Bem, é isso. Eu vou deixar outras sugestões de vídeos aí do lado. Vai aparecer o perfil das minhas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.